e eu sou parceiro da Crédito Real há 10 anos, sou síndico profissional. É uma relação muito saudável, muito aberta entre empresa, síndico e Crédito Real. Então a Crédito Real vem oferecendo essa tranquilidade e essa transparência com o síndico e com o cliente para se tornar a empresa que é hoje. A Crédito Real representa para mim hoje o suporte que um síndico profissional precisa, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Panorama Imobiliário em Pauta. Hoje estamos aqui no bairro Pedra Branca. Vamos contar um pouco dessa história, viver um pouco, transitar um pouco deste momento com pessoas muito especiais. Hoje estamos aqui num bairro maravilhoso, Pedra Branca. Estou aqui hoje com o Romero. Ele vai nos contar um pouco, uma pessoa incrível que eu conheci. Ele vai estar nos contando um pouco da história desse bairro planejado. Te apresenta pra gente, por favor. Olá, tudo bem? Tereza, o bairro ele tem uma história linda, né? O nome do bairro hoje nós chamamos de bairro Cidade Criativa Pedra Branca. O bairro nasceu da ideia do patriarca de uma família já muito conhecida, muito renomada, com uma história de sucesso em Santa Catarina. Tudo que hoje a gente vê como bairro, ele na época era uma fazenda, que era uma fazenda de recreação, ele tinha um cunho meramente recreativo. Em algum momento, esse patriarca, esse visionário, porque assim que nós o vemos até hoje, né? Ele percebeu que o bairro aquela fazenda podia se transformar em um local diferente, em um local que pudesse trazer qualidade de vida, pudesse trazer conceitos de comunidade, enfim, ali que começamos, né? Que começaram a se desenvolver todos os conceitos e toda a ideia, toda a vontade desse patriarca para essa região, né? O bacana é porque, diferente do que a gente está acostumado a ver com famílias que têm grandes áreas, ele não fez simplesmente, chama lá um trator e vamos cortar as ruas de forma ortogonal e vamos criar quadras retangulares, botar um plantão de vendas na entrada desse loteamento e vamos vender esse loteamento. Isso financeiramente pode até dar muito certo para muita família, mas esse empreendedor, na época, ele pensou um pouco diferente. Ele saiu para participar de eventos pelo mundo e conversar com urbanistas, os maiores urbanistas do mundo, para entender o que seria um lugar bacana para se viver. E ali começam a surgir alguns dos conceitos que permeiam o bairro, todo o desenvolvimento, a construção desse bairro até hoje. Já temos, eu estou falando de 99 para hoje, temos mais de 23 anos de história aí. E hoje é um bairro que é uma realidade, né? O que era uma fazenda, o que era um pasto, é uma realidade, mais de 13 mil pessoas morando, enfim, é um sucesso. Sim, a gente percebe que é um bairro extremamente bem planejado, né? A sustentabilidade é algo que a gente respira, né? Perfeito. O que tu tens para me dizer também dessa parte sustentável, tecnológica, todo esse conceito que eles trouxeram? Olha, muito legal. Quando eles começaram com esse projeto, uma das principais ações, as principais escolhas que eles fizeram na época foi a criação do que nós batizamos de charretes. O que eram as charretes? Eles convidaram para a sede da fazenda, que existe até hoje tem uma casa que está muito próxima aos lagos aqui do bairro Pedra Branca. Eles convidaram para essa sede alguns dos principais arquitetos e urbanistas do mundo, né? Agora imagina você reunir numa mesma mesa mentes brilhantes que no seu portfólio aí tem cidades pujantes, cidades muito fortes, cidades referências espalhadas pelo mundo todo, para discutirem juntos como se criar um lugar ideal para as pessoas. Percebe que o conceito já começa a mudar. Isso é um conceito do urbanismo, que de fato ele estourou ali em meados do ano 2000, que é não mais criarmos as cidades para o automóvel. Vamos lá, a gente tem exemplos, sei lá, a cidade de Brasília, por exemplo, extremamente setorizada, muito pensada para os automóveis, avenidas largas, e eles falam, não, mas espera aí, a intenção é criar o senso de comunidade, não é fazer uma cidade para os automóveis, pelo contrário,
fazer uma cidade para as pessoas. E quando eu parto desse princípio, e aí a gente começa a entender, poxa, mas a sustentabilidade é algo para melhorar a vida das pessoas. Ela tem que fazer sentido no dia a dia e tem que fazer sentido financeiro também. Né? Exato. Aquilo que é sustentável, mas que encarece o teu custo de vida, ele deixa de fazer sentido, deixa de ter uso prático. As pessoas não usam de verdade, né? Então, conceitos como esse, que nasceram lá, em 1999, foram reforçados pelas charretes que ocorreram em 2006. Novamente, eles trouxeram alguns dos urbanistas mais conhecidos. Vou te dar um exemplo. Certamente todos conhecem o Jaime Lerner, prefeito de Curitiba, foi governador do estado do Paraná, reconhecido como um dos maiores urbanistas do Brasil, um dos maiores do mundo, né? Tem projetos espalhados pelo mundo inteiro. Uma referência. O Jaime Lerner é um dos criadores, aí, dos pensadores do bairro Cidade Pedra Branca. Uma coisa que me chamou a atenção, que tu falaste na palestra, que eu tive a honra, né, de estar participando, é até sobre a parte de paginação, né, que são as pedras que são usadas, que tu falaste há pouco, que não pensaram só nos automóveis, pensamos em pessoas, né, em famílias. Perfeito, perfeito. Tu vê que, por exemplo, nós temos a centralidade desse bairro hoje, ela foi pensada para isso, ela tem um shopping a céu aberto, é um mall, né? Que é o que nós chamamos aqui de Passeio Pedra Branca. Esse passeio, o entendimento foi que ele tinha que ser convidativo para as pessoas estarem, viverem o passeio. Não é um conjunto de lojas uma lado da outra simplesmente, é um local para convivência das famílias, das crianças, dos pais, dos avós, enfim. E aí uma das preocupações, se tu olhar para o passeio, nós temos calçadas largas de 8 metros. Né? Exato. A calha da rua, ela é basicamente pensada para ter apenas 2 automóveis, um no sentido de ida, o outro está vindo. Por quê? Para que você diminua a velocidade. Se você pega um espaço como esse, teria espaço para isso, coloca 2 pistas de ida, 2 pistas de volta, naturalmente as pessoas aceleram um pouco mais, e não era esse o interesse. O interesse era criar um lugar que as crianças pudessem transitar, os adultos, as mulheres com os seus saltos altos, por exemplo. É isso, adorei, Exato. Adorei. Ó, mulheres, estamos seguras aqui. Perfeito, perfeito. Por quê? Porque o piso ele é pensado para isso. Você não tem nem degrau da calçada para a calha da rua, né? Você não tem aquele dito meio fio, que é tão comum no mundo inteiro, né? Aqui no passeio não. Aqui ele está no mesmo nível da rua, por quê? Você garante a acessibilidade até mesmo de um cadeirante. Alguém que tem qualquer tipo de dificuldade de mobilidade, aqui ele consegue se locomover de forma independente e usufruir de fato os espaços que foram pensados para eles. Tá. E a parte de segurança aqui? Também foi algo que me chamou muito a atenção. Perfeito. Desde lá até... Perfeito. Como é? Vamos lá, a segurança ela começa nesses conceitos do bairro em si. O primeiro pensamento, o primeiro ensinamento que esses arquitetos nos trouxeram lá atrás a respeito de segurança é de que quando você cria espaços públicos atraentes o suficiente, confortáveis o suficiente, para que as pessoas queiram estar, usufruir, viver esse espaço público, você não deixa espaço para a pessoa que está mal intencionada, para aquele desocupado que, às vezes, infelizmente, a gente tem esse problema no Brasil, precisa dormir num banco de praça e tal, não é o melhor lugar, porque esse espaço está sendo muito visto, ele está sendo frequentado. Então nós temos bancos aqui, por exemplo, tem muita gente que não sabe disso, mas tem os bancos que estão alocados, distribuídos pelo passeio aqui, alguns deles foram bancos desenvolvidos pelo escritório de design da BMW e vieram dos Estados Unidos para cá. Um valor caríssimo, altíssimo. E eu estou falando de bancos que foram doados para o poder público, né? Porque os espaços não são mais da construtora. A construtora, na época, fez esse investimento, entendeu que isso era riquíssimo, que isso era importante, e doou isso para o espaço público. E aí, hoje, qualquer hora do dia, até à noite mesmo, a gente vê famílias aí usufruindo desse espaço em função disso. Além disso, tem uma parte de segurança que não se enxerga. Hoje, no bairro Pedra Branca, nós temos mais de 90 câmeras espalhadas pelo bairro. As câmeras, os acessos principais, o bairro tem apenas 5 acessos, né? Todos esses 5 acessos são 100% monitorados, né? 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês. E existe uma central de monitoramento que é mantida pela Associação de Moradores da Pedra Branca e é espelhada no batalhão da Polícia Militar. Então, toda e qualquer ocorrência rapidamente pode ser atendida. Além de que a gente conta com câmeras inteligentes, identificação de placa, um carro que tem um lançamento no sistema da polícia de furto. Quando ele adentrar ao bairro, automaticamente dispara um alarme nesse grupo de câmeras, as pessoas já sabem. Temos até, na região do passeio, nós temos câmeras com reconhecimento facial. Pouquíssima gente sabe até que existe isso, né? Vamos lá, uma pessoa já vão que tem saber, uma todo ficha... mundo já vai saber agora. Todo mundo. Tô contando aqui. Mas vamos lá, uma pessoa, sei lá, um indivíduo que está fichado em algum lugar, ou
tá fichado por algum delito, alguma coisa assim. Quando ele entra, se ele vier entrar na região do passeio, as câmeras já identificam, fazem identificação facial e disparam um alarme, então ele passa a ser monitorado. Não quer dizer que essas pessoas serão abordadas de forma truculenta, não, você não enxerga isso aqui. Mas a intenção é esse monitoramento, esse preventivo. O resultado disso, Tereza, é que nós temos aí crianças, adolescentes, você vê criança aqui com celular, bem vestido e tudo mais, e nós não temos, ao longo desses 13 anos, que já faz que foi entregue o passeio Pedra Branca, nenhum registro policial. Olha que nenhuma maravilha. ocorrência. Isso é uma vitória, sem dúvida. Aqui eu percebo que tem também muita parte comercial Perfeito. e residencial. Como é que transita isso? Legal. Isso faz parte também do projeto urbanístico, né? O que se percebe, de novo, é a qualidade de vida que todos nós buscamos no mundo inteiro, ela está diretamente relacionada à tua capacidade de mobilidade. Qual que é o pensamento aqui? Você criar um espaço, criar um bairro que a pessoa possa, que nós possamos estudar, trabalhar e nos divertirmos à distância de uma caminhada. Existe um conceito mais recente, está se falando, na cidade de 15 minutos, que você tenha tudo que você precisa para o seu dia a dia, no máximo uma distância de 15 minutos, certo? Então, para isso, não iria resolver nós temos um bairro meramente residencial. Ele precisa ter esse mix, esse uso misto. E aí, ao redor da praça, nós temos torres como o Atrium Offices, sucesso total, o Office Green, o próprio Magnolia, que são torres comerciais. Você tem, ainda dentro do bairro, uma área industrial atrás aqui do Atrium Offices, que são 9 quadras distribuídas para instalação de indústrias. Isso. E aí é bacana que você consegue ter tudo muito próximo. Mais do que isso, você mexe também, aciona também diretamente o perfil do morador. O bairro Pedra Branca não foi um bairro pensado para ser um bairro de elite, muito pelo contrário. Ele é um bairro que procura reunir no mesmo local o mesmo nível sociocultural, por assim dizer. Okay. Então, por quê? Porque aqui eu tenho o presidente da empresa, talvez o diretor, o gerente, os funcionários morando no mesmo local. Eu tenho imóveis aqui de R$300 mil, R$350 mil e tem imóvel de R$5 milhões. Olha só. Só que os seus filhos estudam nos mesmos colégios, frequentam essa mesma praça maravilhosa, frequentam o mesmo comércio, e essa troca é muito rica, né? É isso muito que é a base do sucesso desse projeto, que é uma realidade hoje. A outra parte que eu acho sensacional é essa parte gastronômica que nós temos aqui. Exato. Que é um atrativo, né, para todos que vêm para cá, perfeito. Saem de outros bairros. Hoje já é destino, né? Pedra Branca já é destino. Já é destino. Eu tenho muitos amigos que moram na ilha de Florianópolis, estamos a 17 quilômetros apenas da ilha, é muito próximo aqui. E aos finais de semana me mandam mensagem: Romero, eu tô indo almoçar na Pedra Branca, tô indo tomar um café, tô indo tomar um chopp na Pedra Branca, temos o Lifei, uma choperia reconhecida no Brasil inteiro já. Enfim, a infraestrutura gastronômica aqui é um dos pontos fortes do bairro. E tem mais coisa vindo, tá? O futuro lançamento que nós temos aqui no bairro vai trazer para cá a Mercadoteca. É um endereço muito nobre, já é sucesso em Curitiba, sucesso na ilha, na SC 401, no Primavera Garden, né? E ela vai ser replicada com 18 boxes aqui no Pátio das Artes, que é o próximo lançamento da Pedra Branca que está por vir aí. Parabéns, muito legal, bom. Bacana, muito bem bom. bacana, bem bacana. Eu quero falar mais uma coisa, que eu admiro muito esse espaço aqui, que é para a parte infantil, né? Sim. Que é o Espelho d'Água. Muito bem frequentado o final de semana pelas famílias. Olha o aconchego, o acolhimento, né, que traz. É, uma delícia. Então, que fique aqui o convite para todos, né, na Pedra Branca. O Romero, um grande parceiro, uma pessoa muito culta, muito inteligente, que, nossa, é uma honra poder estar contigo. Tereza, eu que agradeço aí. Convido a todos a virem conhecer o bairro. Se eu puder recebê-los aqui, podem entrar em contato com a gente, ou comigo, ou com alguém da nossa equipe. Isso, eu vou estar colocando o teu contato. Perfeito. No programa. Nossa imobiliária já está aqui há mais de 6 anos, viramos 6 anos agora esse ano. De bairro, eu e meu sócio, nós temos mais de 15 anos aqui da região do bairro. Vimos esse bairro acontecer desde quando era uma linda promessa até essa realidade que a gente tem hoje. Então, é o maior prazer sempre receber as pessoas que vêm de fora, ou até da região. Tem muita gente de Florianópolis que não conhece a Pedra Branca. Exatamente. Que não está atualizado de como está isso aí. Cara, convido todo mundo a vir, certamente vai se surpreender. Obrigada. Não, vão se surpreender, é maravilhoso. Muito obrigada. Obrigado a você. E no segundo bloco, acompanhe diretamente de Porto Alegre a entrevista de Ariane Padilha. Eu sou parceiro da Crédito Real há 10 anos, sou síndico profissional.
É uma relação muito saudável, muito aberta entre empresa, síndico e crédito real. Então a Crédito Real vem oferecendo essa tranquilidade e essa transparência com o síndico e com o cliente para se tornar a empresa que é hoje. A Crédito Real representa para mim hoje o suporte que um síndico profissional precisa, né? Olá, estamos aqui no programa Panorama Imobiliário em Pauta, com apoio da Crédito Real, administradora de condomínios e imobiliária, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A Crédito Real tem grandes soluções e é um super parceiro do Panorama Imobiliário em Pauta. Hoje, a gente está aqui com o Dr. Douglas Bianchi, advogado especialista em direito imobiliário e condominial, e surgiram algumas questões, algumas dúvidas quando a gente falou sobre condômino antissocial, né? E eu tenho um questionamento, Dr. Douglas, assim, muitas vezes a gente percebe no dia a dia, né, na rotina do condomínio, tanto moradores quanto os funcionários do condomínio começam a perceber que existe alguém ou com um comportamento mais depressivo, ou alguém mais solitário, ou alguém que está com alguma dificuldade, né? A gente chegou a comentar sobre dificuldades psiquiátricas, emocionais, e o síndico, né? Ali aquela comunidade percebendo que tem alguém numa situação vulnerável, um idoso, situações de violência doméstica também. O que a gente pode fazer nesses casos? A primeira coisa que a gente tem que ter muito claro é que esse condômino que tem uma dificuldade, uma necessidade de atenção especial, e não é um antissocial, porque a conduta dele não é porque ele quer, é involuntário muitas vezes, né? Seja por uma agressão, seja por uma questão psicológica. Então, eu gosto de usar esse tema como uma pessoa vulnerável, que precisa de uma atenção especial e que, por vezes, não é uma obrigação do síndico, mas como pessoa tu pode dar um suporte. Entrando na parte geral, tu comentou, por exemplo, um idoso em situação de abandono, uma criança em situação de maus tratos. O poder público tem vários órgãos auxiliares que podem ajudar devem ajudar na administração condominial, como, por exemplo, Delegacia do Idoso, Conselho Tutelar, o próprio Ministério Público tem uma atuação muito forte nisso, onde o síndico pode, ou qualquer condômino, né, quanto mais gente denunciando isso, melhor, fazer uma denúncia para o poder público para ter uma intervenção. E daqui a pouco um acompanhamento, seja para encaminhamento para uma instituição que possa recepcionar aquele tipo de cenário, da situação da pessoa, para que dê um tratamento e consiga trazer ela para um convívio mais saudável, não só para o condomínio, mas para o seu dia a dia. Isso é muito importante. E trazendo um pouquinho mais específico a questão da violência doméstica que tu comentou. Sim. Que hoje nós temos legislação própria e específica para isso, que traz a obrigação para o síndico. Mas eu gosto de falar, apesar de trazer mais uma obrigação para o síndico, muito antes da obrigação do síndico é um dever de todos. Então, se eu visualizo que no meu condomínio tem uma violência doméstica, eu como cidadão me sinto na obrigação de fazer a denúncia. Vou comunicar ao síndico? Vou chegar ali, Ariane, olha só, tal situação no apartamento X, tem como tu encaminhar? Vou fazer a minha parte, vou registrar um boletim de ocorrência, vou avisar o Conselho Tutelar, porque como cidadão também tem a sua obrigação. O síndico recebeu esse encargo há alguns anos. Mas antes disso, todos, como cidadãos, deveríamos ter essa conduta de acompanhamento. Então, eu ia te perguntar, né, quais os passos, como a gente poderia conduzir. Então, fazer registro, né, fazer o BO, e como é que a gente aciona o Ministério Público? No caso, vou mudar um pouco, assim, ó, eu tenho um idoso numa situação vulnerável dentro do condomínio. O que eu posso fazer quanto moradora, vizinha desse idoso, e estou percebendo que ele está lá abandonado, está passando dificuldades, desde higiene, alimentação. O que a gente pode, porque isso acaba muitas vezes mobilizando o síndico e as pessoas da volta também, né? E muitas vezes se sentem impotentes. Não temos um procedimento, é mais uma orientação de conduta. Então, basicamente, seria acionar o poder público, sendo um idoso, Delegacia do Idoso, daqui a pouco pode dar um suporte. O Ministério Público, como eu comentei, tem ferramentas muito boas de assessoramento à comunidade como um todo. E a forma de protocolar essa denúncia,
Algumas instituições, atendimento online, outras somente presencial. Então, vai daqui a pouco necessitar que tu vá até o local e faça o registro da ocorrência. Então, não temos um procedimento específico para isso. Mas, além dos órgãos auxiliares, o condômino que identificar a situação deve documentar isso ao síndico. Porque o síndico pode fazer o quê? Não como administrador, mas utilizando também da sua função do cargo de síndico, né? Verificar daqui a pouco com seus registros com a imobiliária se tem algum contato de familiar. E aí estimular que a família venha pro condomínio e dê assistência pro familiar. Porque daqui a pouco pode ser uma situação esporádica, que aquela pessoa nunca vivenciou, daqui a pouco uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, não sabemos o que pode ter sido, e aí a família desconhece. Então, tu convidando daqui a pouco um pai, uma mãe, um irmão a vir pro condomínio para intermediar, resolve a situação, tanto do condomínio quanto do morador. Agora, se o familiar não está disponível, não se tem contato, aí o poder público Perfeito. é o meio mais adequado. Porque uma coisa é a questão quando a gente judicializa, né? E o Dr. Douglas sempre traz assim, como pessoa, independente da gente entrar com uma ação ou procurar os órgãos competentes, a gente, acho que como pessoa tem uma responsabilidade social aí, né? De intervir, de tentar buscar um diálogo, buscar a família, tentar compreender, e aí sim, né, dentro das nossas responsabilidades também legais de ter o dever de atuar, aí sim buscar órgãos competentes para encaminhar a solução. Uma coisa que eu gosto de frisar é essa questão da comunicação, porque, vamos lá, vamos pegar uma conduta mais simples, barulho fora do horário. Normalmente o síndico não tem o contato de chegar com o Douglas e explicar assim, olha, ontem recebi reclamação, som alto, cuida. Eu estou te comunicando, mas vai chegar uma notificação e eventualmente uma multa. Só chega a notificação, só chega a multa. Daqui a pouco não foi o Douglas, ou isso vai chegar de uma forma que é perseguição comigo. A conversa antes da notificação e da multa, ela prepara e também sensibiliza os dois lados. Diminui a animosidade do que receber uma notificação fria na tua casa. Então, daqui a pouco, a conversa, nem seja por WhatsApp, uma mensagem, Douglas, olha só, recebi reclamação, de fato aconteceu. Então, cuida. Eu estou conversando contigo, estou pedindo, mas mesmo assim, amanhã ou depois tu vai receber a notificação, a conduta, se for passível de multa, a notificação segue acompanhada de uma multa, então tu está ciente, cuida para não voltar a acontecer. Quando ele receber a informação, ele estava avisado, não foi algo inesperado, que não possibilitou um argumento dele de, olha, não foi eu, foi meu vizinho, então daqui a pouco tu consegue redirecionar o problema, né? Essa é uma ótima dica, por duas questões, doutor. No dia a dia a gente é feito de relações, né? Existe a comunicação, existe a relação humana ali do síndico com os condôminos e existe esse canal que é se comunicar. Mas, ao mesmo tempo, o síndico precisa agir formalmente, né? Ele não pode se omitir. Então, sim, ele vai conversar, ele vai dizer e vai avisar, olha, infelizmente, eu preciso te notificar. Por quê? Porque o condomínio precisa seguir ritos formais, né? E muitas vezes as pessoas pegam e levam lá para o coração, mas o Douglas foi lá e me falou, mas acabou me mandando uma notificação. E a gente precisa entender que isso é fundamental, isso é necessário dentro da vida condominial, né? Não dá é uma obrigação do síndico, né? Não tem como fugir a regra do condomínio, porque tu é o fiscal da regra e o executor dela, então. Exatamente. Ok, Dr. Douglas, muito obrigada pela sua participação. E encerramos esse bloco agradecendo a Crédito Real, o apoio da Crédito Real, e siga as redes sociais do Panorama Imobiliário, Instagram e o nosso canal no YouTube. Aproveita, te inscreve no canal e ativa o sininho, que toda terça-feira entrará um programa novo no ar. Eu sou parceiro da Crédito Real há 10 anos, sou síndico profissional. É uma relação muito saudável, muito aberta entre empresa, síndico e Crédito Real. Então a Crédito Real vem oferecendo essa tranquilidade e essa transparência com o síndico e com o cliente para se tornar a empresa que é hoje. A Crédito Real representa para mim hoje o suporte que um síndico profissional precisa, né? E o nosso programa vai ficando por aqui e nos acompanhe nas redes sociais em todos os canais.